Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 21. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 21. Estamos numa série de mensagens, domingo após domingo, chamado O Pecado e Suas Consequências, e cada semana a gente vem trabalhando o tema. E hoje o tema da mensagem, tem como colocar aí, Ju, o tema da mensagem? Vamos ler juntos? Fala sempre pro teu irmão: Deus quer te dar vitória sobre o pecado, a carne, o mundo, o diabo e a morte. Digo assim: Deus quer me dar vitória. Agora vamos falar do sobre para baixo juntos. Vamos lá. Deus quer me dar vitória sobre o pecado. Mas eu vejo semana após semana as pessoas limitando a vitória da igreja, gerando uma igreja neutralizada quanto à eficácia da sua vocação. Por exemplo, se você for colocar em qualquer rede social pregações sobre vitória, tem exceções? Tem, irmãos. Inclusive, não poucas, tem muitas exceções. Tem muita gente pregando a verdade, graças a Deus. Mas você também vai ver uma gama de pessoas, de pregadores enormes, que a tônica de vitória para a igreja é o quê? Bênção. A vitória é a bênção. Deus quer me dar vitória. A gente já pensa em quê? Na bênção, no emprego, no carro novo, na casa nova, em um título dentro da igreja, uma promoção no trabalho. A gente limita, porque a vitória ela é o resultado daquele que venceu, ok? Para vencer tem que ter um desafio. Não há vitória sem desafio. Por exemplo, o Flamengo, eu não sou flamenguista não, mas é porque é algo que se fala muito ultimamente. O Flamengo venceu porque houve um desafio. Nesse desafio houveram adversários, houveram obstáculos, houveram dificuldades, houveram os que creram e os que não creram, os que torceram a favor e os que torceram contra. E apesar de todos os desafios, eles venceram. O atleta ganhou a Olimpíada, ou o exército ganhou a guerra. A gente só pode dizer que ganhou aquele que venceu. E a gente só pode dizer que venceu aquele que superou, que foi além dos obstáculos que haviam no caminho. E qual é a vitória da igreja? Por que a gente gasta muito tempo pregando sobre bênçãos materiais, sobre as coisas desse mundo? Porque a gente entende que o ápice de vencer é isso aí. O cara chegou na igreja e conseguiu um emprego. E ele acredita que pelo simples fato de Deus ter liberado uma bênção sobre ele, ele já saiu do final da fila e já foi lá para a ponta da fila. Irmãos, pessoas que foram abençoadas irão para o inferno. Forte isso, não é? Pessoas que foram abençoadas irão para o inferno. Será que ser abençoado, o simples fato de eu ser abençoado me coloca como um vencedor segundo a ótica da natureza da igreja? Será que ser um crente vencedor é o simples fato de eu ter alcançado uma bênção? Em que isso me difere do não crente que também é abençoado por Deus? O cara acordou dia após dia porque o Senhor lhe deu a vida. O cara foi aprovado na faculdade, prova após prova, porque o Senhor iluminou a sua mente e honrou o seu esforço de estudar. O cara foi um bom profissional e foi promovido. Só crente que recebe promoções? Lamentavelmente, muitas vezes o crente até fica no final da fila porque não é um exemplo de funcionário dentro da empresa, dentro da faculdade ou em muitos ambientes coletivos. E aí, como que faz? Eu fui abençoado, eu vou para o céu por causa disso. Tem um monte de gente aqui que não é crente, também é abençoado. Bênção tem a ver com a bondade, com a misericórdia de Deus e com a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? O cara estudou, ele merece passar na prova? Mas ele não serve a Deus, ele merece passar na prova? Ele é macumbeiro, ele merece passar na prova? Por que ele merece passar na prova? E Deus é justo. O cara economizou, administrou bem o seu dinheiro. Ele merece
ter prosperidade financeira, muito embora prosperidade é um conceito muito mais amplo, vai muito além de finanças, mas no campo das finanças, ele merece ser financeiramente próspero? E ele não é crente, por que ele prospera? Porque Deus é justo, ok? Deus é justo. Qual é a natureza da vitória da igreja? As bênçãos, irmãos, elas são uma consequência. A Bíblia fala que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus é bom e é galardoador, já é outra coisa. É galardoador daqueles que o buscam. Deus é justo, ok. Mas quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de crente, quando a gente fala de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, aí os nossos desafios já se tornam outros. A bênção, inclusive, se torna algo relevante, porque aos que creem, a Bíblia fala que as bênçãos seguirão aos que creem. Você crê? Então, irmão, funciona assim. Vem cá, Letícia. Vai fazendo um zigue-zague assim para tudo que é lado. Jonathan, fica no rastro. Igual quando você queria paquerar ela. Vai atrás, igual uma sombra invertida. Vai lá. Agora corre, Letícia. Agora vai devagar, Letícia. Agora para, Letícia. A Bíblia fala que as bênçãos seguirão, irmão. Seguirão. Preste bem atenção. Se as bênçãos me seguirão, te coloquei como uma bênção, dessa vez te dei moral, né? Se as bênçãos me seguirão e eu creio no Senhor, eu preciso me preocupar com as coisas dessa vida? Mateus 6. A Bíblia fala, não se preocupe com essas coisas como fazem os gentios. Os gentios se movem na misericórdia e na bondade de Deus. Mas aos que creem, as bênçãos seguem. A gente busca o reino, a gente vive as batalhas do reino, a gente vence a vitória sobre os desafios que são os desafios reais da igreja e as bênçãos. E a nossa casa, as nossas necessidades. As bênçãos nos alcançarão. Alcança lá, dá aquele abraço à sua esposa, dá. Glória a Deus, fala sempre pro teu irmão. As bênçãos não só te seguirão, como te acompanharão. Então diga assim para você mesmo, tem bênção chegando para mim. Diga isso para alguém, tem bênção chegando para você. Fala, elas estão a caminho, elas estão te acompanhando, elas não se perderam. Existe um localizador em você que é o Espírito Santo, e as bênçãos vêm atrás de quem é cheio do Espírito Santo. Então, irmão, a bênção não vai errar o seu endereço, ok? Enquanto as bênçãos nos seguem, o que sobra para a gente, irmãos? As nossas guerras. As bênçãos estão vindo a caminho. Então, atrás de mim vem bênçãos, mas da frente de mim vem desafios. Atrás de mim vem as bênçãos, mas da frente de mim vem os obstáculos, vem as batalhas. E quais são os inimigos de todo crente? Quais são os inimigos da igreja? Pecado. Quais são os nossos inimigos? A carne, o mundo, o diabo e a morte. Esses são os obstáculos que todo crente precisa lidar, irmãos. O emprego com um pouco de oração, fé, relacionamento, se resolve isso. Mas é aqui que está a nossa batalha verdadeira, irmãos. É aqui que está a nossa batalha verdadeira. E Deus, não só como nosso Pai, mas como nosso treinador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Na verdade, o Espírito Santo, que seria o nosso treinador, a Bíblia fala na Epístola de João que nós temos a unção do Santo, e a unção nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá o necessário e todas as instruções e preparo para que a gente possa vencer todos esses desafios. E por fim dele, a morte, que na verdade é a grande batalha do homem natural. Ele é abençoado, ele tem dinheiro, ele tem carrão, ele tem tudo aquilo que tem um monte de crente se matando para conseguir. Mas o grande problema dele, qual que é, irmão? A gente teve um grande apresentador, lamentavelmente, faleceu. Um homem muito rico, mas todo o dinheiro dele não fez nada por ele. Há anos atrás teve aquele ator que fez o Superman, o primeiro Superman. Foi um dos mais ricos, inclusive. Caiu do cavalo, ficou tetraplégico, e todo o seu dinheiro. O Schumacher, se ele pudesse mudar a sua realidade, apesar de todos os seus contatos, todo o seu dinheiro, ele não pode mudar a sua realidade.
Entende, irmãos? Mas a morte para o crente não deveria ser um problema. Mas é. Por quê, irmãos? Porque a gente não está preocupado com esse inimigo, a gente está preocupado com as coisas naturais dessa vida. E eu peço ao Senhor que nessa noite o Espírito Santo nos dê uma visão clara de quais são os nossos reais desafios, para que a gente possa usar as armas certas contra os inimigos certos. Aí sim você vai poder dizer: eu sou um crente vencedor. Eu sou mais que vencedor, porque os desafios e os inimigos da igreja nós temos vencido. Abra sua Bíblia. Então, em 1 João 5, 1 a 21. Vamos ler o capítulo todo para a gente ter riqueza de contexto. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo. Cristo, irmãos, não é um sobrenome. Cristo é um título. A palavra significa enviado, Machia, Messias, ungido, escolhido, tá? Então, todo aquele que crê que Jesus é o escolhido, o Messias, o Machia, todo aquele que crê nisso é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado, falando de Jesus. Dessa maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Foi a palavra do GC de semana, do nosso grupo de convívio de semana passada. Obediência. Vamos lá. Porque nisso consiste o amor de Deus. De novo, irmãos, volta ao versículo 2. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Versículo 3. Porque nisso consiste o amor. Ou seja, o amor, ele é consistente nesse fundamento. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Tem muita gente aí buscando a hipergraça, a teologia da prosperidade e um monte de invenção de moda tentando vender um evangelho mais fácil, como se os mandamentos de Deus fossem impossíveis. Não são. Os mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A palavra é cosmos, sistema que rege a mentalidade, os valores da sociedade que estamos inseridos. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual, irmãos? A nossa fé. Ok. Quem é que vence o mundo? Somente, diga, somente. Somente, ou seja, não há maneira de você vencer esse sistema que nós estamos inseridos. Esse sistema corrompido, religioso, enganador, que dissolve os valores do verdadeiro evangelho, que traz um evangelho que se adequa às preferências do homem. Não há maneira de você vencer esse sistema, a não ser que você creia que Jesus é o Filho de Deus e decida obedecer os seus mandamentos. 2 versículos anteriores. Continua. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Essa daí deve ser uma frase que você deveria colocar em todo canto na sua casa. A gente até aceita o testemunho dos homens, mas o de Deus é o que vale. Pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este é o testemunho que esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, e em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, você vem que vem falando que Ele nos ouve em todas as coisas, e na sequência vem falando de quê? Pecado. Entende qual é a urgência para quem nasceu de Deus? A preocupação, a batalha, aquilo que consome quem nasceu em Deus, não são as bênçãos. Cara, então Deus,
Ele ouve a minha oração e aquilo que eu pedi, Ele vai me dar. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. E Deus, que ouve aquilo que eu peço, me dá a vida. Entenderam a tônica do contexto? Ele vai me dar tudo aquilo que eu pedi. BMW, mansão na Alphaville, viagem para Cancún. Não, irmão, a gente precisa entender que o texto está ligado a um contexto. Ou seja, já que Ele me ouve, eu vou orar por alguém que está perdido na morte. Eu vou orar por alguém que está indo para o inferno. Ore, Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Ao pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu, diga, entendimento, para que, diga, conhecimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, entendimento, conhecimento e verdade. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém. Não parece que no final ele muda totalmente de assunto? Não, irmãos, quais são os ídolos? Está falando de quê? O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus, a prioridade que deveria ser de Deus, a honra que deveria ser de Deus. Ele vem falando de pecado, de novo nascimento. Tem pessoas que idolatram a si mesmo, as suas necessidades, e tudo gira em torno disso. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ok, Deus quer te dar vitória sobre o pecado, a carne, o mundo, o diabo e a morte. Quanto ao pecado, irmãos, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Como se resolve o pecado? Qual é a solução de Deus para o pecado? A Bíblia fala, se alguém diz que não é pecado, faz-se mentiroso, tenta a Deus, engana-se a si mesmo. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Agora, em Cristo, a nossa natureza muda. Agora eu sou um santo em processo de santificação que ainda peca. Mas como que a gente resolve o problema do pecado? Natureza. Nascemos pecadores. Deixa eu usar um exemplo que eu uso sempre. Eu tenho 2 taças aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui em cima uma torneira. Vamos supor que isso aqui fosse café. O que tem aqui? Café. Eu tenho uma torneira jogando café em um copo que se enche de café, transborda café e joga café para tudo que é lado. Ok? Então nós temos um ser humano cheio de pecado, que transborda pecado e é alimentado pelo pecado. A torneira é a minha natureza. É a fonte que alimenta a minha alma. O que transborda são minhas ações. Tudo gira em torno do pecado. Em Cristo, o que muda, irmãos? Essa fonte, ela sai. E agora, essa torneira começa a jogar água. O que eu tenho no copo? Café. Só que está caindo água. O que eu tenho no copo? Café. Mas continua caindo água. Vai chegar um momento que eu tenho 100% de café e água nenhuma. 80 de café, 20 de água. 60 de café, 40 de água. Daqui a pouco já está aquele chafé que você vê meio a meio. E a torneira continua jogando. Entende? Em Cristo, a nossa natureza muda. A fonte que alimenta a minha alma deixa de ser o mundo e passa a ser o Espírito de Deus. Mas eu ainda peco. Por que eu peco?
Porque o pecado já virou comportamento, já é história, está arraigado aos meus valores. É por isso que a Bíblia fala que o justo é como um amanhecer que vai clareando até se tornar dia por completo. Nós ainda pecamos, mas a nossa alma já não é mais alimentada pelo mundo. Nós somos alimentados pelo Espírito de Deus. Pecado agora não tem a ver com natureza. Pecado tem a ver com atitudes acidentais que ainda ocorrem ao longo do caminho. Porque estamos no processo de santificação, até que chegue um tempo que nada mais haverá do velho homem, e tão somente o novo homem em Cristo. Agora, como que eu lido com a natureza pecaminosa? Atos 3,19. Vamos para a Bíblia, irmãos. O que eu penso ou o que eu acho não tem grande valor aqui. O que importa é o que a palavra de Deus fala. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Está difícil, irmão? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério. Como que eu venço o meu primeiro inimigo, que é a minha natureza pecaminosa? Arrependimento. O arrependimento me desconecta com o velho homem. O arrependimento me conecta a um novo nascimento em Cristo. Como que eu lido com a natureza pecaminosa? Diga, arrependimento. Agora, o arrependimento, ele tem os seus desdobramentos. Arrependimento é você sentir tristeza pela sua antiga natureza, tristeza pelo seu estado natural, é você repudiar quem você é. Entende, irmãos? Aí, em 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, preste bem atenção, irmãos. Como lidamos com um inimigo chamado natureza pecaminosa? Arrependimento. E o que é arrepender? A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor para sermos perdoados. Devemos confessar os nossos pecados ao Senhor para sermos perdoados. Confessamos a Deus e somos perdoados. A Bíblia fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Ao Senhor para o perdão, uns aos outros para a cura. São os desdobramentos do arrependimento, porque eu lido com o pecado através do arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é a confissão para o perdão e a confissão para a cura. Aí agora eu estou pronto para viver o novo de Deus. Então, como que a gente vence, irmãos, o pecado? Qual é a palavra? Qual é, irmãos? Ok. Qual é o próximo inimigo? A carne. Mateus 26, 41. Uma pessoa que não se arrependeu, que não venceu a sua antiga natureza, não tem nenhuma chance de vencer a carne. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Não adianta orar e ser burro, irmão. Perdão da expressão. O cara ora, faz jejum, faz o negócio todo, mas continua sentando na roda dos escarnecedores. Continua assistindo aquela série que faz ele pecar. Continua lendo os livros lá de Paulo Coelho, de Harry Potter, que agride os seus valores em Deus. Continua em velhas práticas. Por isso que não adianta só orar. Eu preciso orar e também estar em vigilância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui está falando para o cara que já venceu o pecado. Esse texto não é para o cara que está no mundo. Porque esse cara que ainda está no mundo, ele precisa de arrependimento. Aqui é para o cara que já saiu do mundo. Mas agora ele ainda lida com a carne, que é o inimigo interior. Com a carne, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Você ressuscitou em Cristo, o Espírito está pronto.
O espírito não passa por processo. Em Cristo, o seu espírito é vivificado imediatamente. Mas a carne é fraca. Sendo fraca, é fácil de subjugá-la. Mas se você não demole, irmãos, até o mais fraco dos inimigos derruba o mais poderoso gigante. Verdade ou mentira? Tá a história lá, o cavalo de Troia. Uma batalha, um exército que não tinha nenhuma possibilidade de ser derrotado, foi derrotado por um inimigo mais fraco, porque não vigiaram. Receberam o presente do inimigo, abriram a sua casa para o presente do inimigo, foram pleitear com o presente do inimigo. Irmão, se não foi Deus que te deu, é laço. Fala isso para 3 pessoas. É vírus, é Troia, vai te matar, vai invadir a sua cidade e vai conquistá-la de dentro para fora. O inimigo não pode entrar em sua vida se você está em Cristo, a não ser que você abra as portas para ele. Eles não tinham como entrar ali, não tinham, mas lhes foi dado acesso garantido. Eles não invadiram, eles foram convidados a entrar. Entende, irmãos? Tem muito crente, eu não estou falando do ímpio, tem muito crente perdendo batalhas porque autorizaram Satanás a entrar dentro da sua casa. Aquele programa de TV é um presente. Eu abri minha casa para um cavalo de Troia. Eu abri a minha casa por uma companhia, por uma amizade que não é de Deus. Eu abri minha casa para um costume que não é de Deus. Eu abri a minha casa para uma prática que não é de Deus. E é muito mais fácil o inimigo destruir a cidade estando dentro dela do que estando fora. Verdade ou mentira? Ele não tem o poder de entrar na casa de quem é de Deus, a não ser que abramos as portas para que ele entre. Satanás ultimamente não tem nem precisado entrar pela janela, porque a Bíblia fala que o que entra pela janela é ladrão, porque nós temos abertos voluntariamente as portas de nossa casa para que ele entre. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Gálatas 5,16. Como vencer a carne? Vigilância, oração, andando em espírito. O espírito está pronto, não está? Olha como a Bíblia é uma coisa só, irmãos. O espírito está pronto. Agora vamos para Gálatas 5,16. Digo, porém, vivam em espírito. Em outras versões digam, andai em espírito. E de modo nenhum cumprireis. Aqui não está dizendo, o que está dizendo aqui é o seguinte: se eu andar em espírito, de maneira nenhuma eu vou satisfazer os desejos da carne. O que é andar em espírito? Esse andar não é um estado momentâneo, mas é um estado permanente. Eu ando em espírito, eu vivo em espírito, eu vivo em constante oração. Por isso que em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, fala, orai em todo o tempo. Orar em todo o tempo não é você estar na fila do banco assim, eis que não sei que... Não, não é isso não. Eu estou aqui, mas eu estou vigilante. Eu estou aqui, estou orando. Aí todo mundo no banco começa a murmurar. E a Bíblia fala que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Eu estou ali. E eu começo a sentir desejo forte de também murmurar. Mas eu estou andando em espírito. Aí eu começo, Senhor, livra-me disso. E você domina a sua carne. E apesar de estar desejando murmurar, o que você faz? Não murmura, porque você está em constante oração e vigilância. Entende, irmãos? Você está ali no meio do trabalho, os caras começam com um assunto pornográfico, e você está ali doido para participar do negócio. Aí você começa a orar, Senhor, me dá força. Não quero. Aí você vai lá, se afasta. O que foi, Cleitão? Não, nada não. Isso sai fora. Como que a gente vence a carne, irmão? Vigiando, orando e andando em espírito. O mundo, cosmos, o sistema, a Bíblia fala que todo o mundo está no maligno. Todo o sistema, irmãos. Não há uma única parte desse sistema. A terra é do Senhor, mas o sistema, mundo, está no maligno. Como se vence o mundo? 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, se eu nasci de Deus, eu vou vencer a carne. Como? Orando e vigiando.
mas eu também vou vencer o mundo. E como que eu venço o mundo, irmãos? E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Então vamos lá. Como vencemos a natureza pecaminosa? Arrependimento. Qual é o desdobramento do arrependimento? Confissão a Deus para perdão, confissão uns aos outros para cura. Como vencemos a carne? Vigiando e orando. Como que vencemos a nossa carne? Andando em espírito. Como vencemos o mundo? Com a nossa fé. Mas como que a gente tem fé, irmão? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, crente hoje lê Bíblia? Se crente não lê Bíblia, se crente não frequenta escola bíblica, se crente vem um culto por mês, se crente não tem relacionamento com a igreja, se crente não se aprofunda na palavra, ele tem uma fé fraca. Agora pense, irmãos, a pressão da sedução do meio no qual nós vivemos. Você acha que um sujeito com uma fé fraca, porque a fé tem níveis, tá? Por isso que em alguns momentos os caras tinham fé para fazer alguns sinais e não tinham fé para outros. E Jesus não chamou, tem momentos que Jesus chama eles de geração incrédula. Tem momentos ao longo da caminhada que Jesus chama eles de homens de pouca fé. A fé, ela tem níveis. Você acha que hoje, diante de toda a pressão, de toda a sedução, de toda a agressividade, de toda a sutileza, de toda a inversão de valores, de toda a influência radical e ferocidade da mídia, você acha que um crente hoje com uma fé fraca, ele tem alguma chance de prevalecer? Tem, irmão? A fé vem pelo ouvir, ou seja, quanto mais eu me encho da palavra em conhecimento e em revelação, mais forte é a minha fé. Quanto mais forte for a minha fé, mais vitória eu terei contra o mundo. E eu vou continuar lutando contra o mundo até quando, irmão? Até Jesus voltar. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. O problema é que tem muita gente trocando a palavra por conselhos humanos. A gente vai falar sobre isso depois. Vai para a palavra, irmão. Vai para a palavra que dá certo. Fala assim para o teu irmão, vai para a palavra que dá certo. Vai para a Bíblia que dá certo. Ah, pastor, eu leio pouco, eu tenho uma pouca leitura, eu sei ler mal. Irmão, a Bíblia, conhecimento bíblico hoje, até quem é analfabeto, olha aqui, ó. Baixa a Bíblia no celular, de graça. Você vem aqui e aperta aqui, ó. Alguns homens desceram da Judéia. Se vocês não forem circuncidados, eu costumo ensinar vocês. Atos 16. Irmãos, não tem desculpa. Não sabe ler? A Bíblia lê para você. Deus já usou homens para facilitar, para tornar a Bíblia acessível. Está indo para o trabalho? Bota a Bíblia, dá o playzão lá e vai ouvindo Bíblia. Chegou em casa? Bota a Bíblia. Vai almoçar? Bota a Bíblia. Está na academia? Bota o fone, lasca a Bíblia na sua cabeça. Se enche de Bíblia. Tem preguiça de ler? Ouve. Ouve. Não tem desculpa, irmãos. Vai para a Bíblia. Fala assim para o teu irmão, fica na palavra que dá certo. Qual é a vitória que vence o mundo? Nossa fé. A Bíblia fala em Efésios 6 que tomando sobretudo, olha o termo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos. O que são os dardos inflamados? As mentiras, os sofismas, o engano, os valores, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Cara, se eu não tenho a palavra, eu estou lascado, eu não tenho nenhuma chance, eu serei sucumbido por essa onda violenta chamada mundo. Volta para a palavra, igreja, para que você tenha fé que vence o mundo. Aí pensa, um culto de domingo à noite, está chovendo, aí eu vou pegar aqui, vou fazer um monte de movimento, repleplé, e anjo daqui, e anjo para lá, e bota teatro, e bota dança, e bota música, e bota luz piscando, e traz uma banda, e traz um pregador famoso. O culto vai bombar? Vai bombar, mas vamos sair daqui um monte de gente espiritualmente raquítico, achando que está indo para o céu, mas amarrado até o último fio de cabelo da cabeça ao mundo, irmãos. A gente precisa voltar para a palavra. Por isso que eu já estou há quase 2 meses, as minhas mensagens dominicais têm sido basicamente ler a Bíblia com vocês.
A gente precisa voltar para a palavra. E o diabo? Irmãos, eu vou te falar, de todos esses, o mais fácil de vencer é o diabo. Verdade, irmão? A gente empodera o diabo demais, mas ele já foi derrotado por Cristo desde a cruz do Calvário. Sabe qual foi uma das heranças que Deus deixou para a gente? Vitória sobre o diabo. É isso que nós estamos celebrando aqui. A vitória de Cristo é nossa vitória. O diabo, ele já venceu para a gente. Mas a carne sou eu que tenho que vencer nele. Entende, irmão? O mundo sou eu que tenho que vencer. Ele falou o seguinte: tenha um bom ânimo, no mundo tereis aflições, vai ser cruel, mas eu venci o mundo. No que diz respeito ao diabo, ele já derrotou o diabo, ele já tomou a chave da morte do inferno. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para vencer o diabo, porque ele tinha legalidade, direito legal de nos escravizar. Jesus já resolveu isso, Jesus pagou a dívida. A Bíblia fala que ele pegou o escrito de dívida, riscou a dívida, a cédula, cravou-a publicamente e triunfou sobre eles. Jesus já nos deu vitória sobre todo o principado e potestade. Em relação ao diabo, sabe qual é a nossa parte? Tiago 4,7. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu venço o diabo, irmãos? Sujeitando-me a Deus. No texto original, o que nós lemos? Duas vezes a gente vê assim, uma preocupação do escritor, uma preocupação do apóstolo João. Obedecei aos mandamentos, obedecei aos mandamentos, obedecei aos mandamentos. É porque nossa geração é uma geração essencialmente rebelde. Tudo é relativo. A gente negocia princípio e acha que está tudo bem. A minha esposa ela tem uma frase que ela usava muito constantemente: quem quebra o princípio será quebrado por ele. Irmãos, obediência literal. Obedeça ao Senhor. Sujeitar a Deus é o quê? É submeter ao mandamento dele, gostando ou não gostando. Porque se eu só obedeço aquilo que eu gosto ou concordo, não é obediência, é conveniência. Está escrito, obedece. E isso vai me colocar em um lugar de vitória. Por exemplo, a Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras. O que eu faço? Conheço as Escrituras, com vontade ou sem vontade. A Bíblia fala: vigiai e orai. O que eu faço? Vigio e oro, com vontade ou sem vontade. A Bíblia fala: não perca tempo, não se assente na roda dos escarnecedores. O que eu faço? Não me assento. Entende, irmãos? Se eu começo a me submeter aos mandamentos de Deus, consequentemente eu já estarei em um lugar de segurança contra o diabo. Feito isso, ele ainda virá? Virá. Ele foi tentar Jesus, mas Jesus estava em um lugar de segurança. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É isso que a Bíblia fala. Satanás não venceu Jesus no deserto, não venceu Jesus durante seus 33 anos como homem, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não negociou a sua obediência. Mas a gente negocia. O que resistiu ao diabo? Aí o crente pentecostal e o neopentecostal acha que é só ficar lá fazendo assim, ó. Yeah! O pentecostal acha que é só mandar: está repreendido, eu te laço, está debaixo dos meus pés, pisa na cabeça do inimigo até virar maionese, e Satanás está lá. Ih, que dancinha legal, deixa eu dançar junto contigo. Dançando no meio dos crentes, irmãos. Resistir ao diabo não é uma declaração desassociada de uma prática, não. Resistir ao diabo é você ter uma postura inegociável, é você não sair do lugar, da postura, da posição que Deus te deu. Isso é resistir ao diabo. Faça isso. Está escrito. Mande essa pedra se transformar em pão. Está escrito. Me adore. Está escrito. Lança-te daqui para baixo. Está. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? E a fé vem pelo quê? O quê? E Jesus venceu o diabo com o quê? Com a fé. Com a fé. Mas de onde vem a fé? Da palavra.
Entende, irmãos? Está escrito. Está escrito. E se está escrito, eu não farei diferente. E Satanás tentou também usar a própria palavra para confundi-lo. Está escrito. Você vai dar ordem aos anjos a seu respeito. Aí o crente, raso, é verdade, está escrito mesmo. É verdade, rapaz, não é? Mas também está escrito. Ok? Mas também está escrito. Mas também está escrito. Sujeitai-vos a Deus. Obedeçam inegociavelmente a Deus, irmãos. Resistam ao diabo. A igreja primitiva, a Bíblia fala que eles estavam todos os dias juntos. E eles perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina apostólica. Eles foram obedientes a todas as instruções. Eles foram vencedores em todos os níveis. E a morte, irmãos? Como faz com a morte? Como que é a frase lá fora? Irmão, Tiago, esse computador aqui está cheio de vírus, tem como resolver? Rapaz, tem jeito para tudo, menos para a morte. Não é assim que o povo fala? Tem jeito para tudo, menos para a morte. Tem jeito para a morte sim, irmãos. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas do dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 11:25-26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Primeiro ele está falando da ressurreição física de Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estava falando da ressurreição corpórea de Lázaro. Aí agora ele fala de todo homem. E todo aquele que crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, o morto ressuscita e o vivo nunca morrerá. Aí agora que ele já está falando da vida eterna. Qual é a solução, irmãos? Qual é a solução para a morte? Como nós vencemos a morte? Permanecendo em Cristo. Permanecendo na fé. A fé me dá vitória sobre o mundo, mas a permanência na fé me leva à eternidade. Se coloca de pé nessa hora. Eu vou mencionar uma frase da mensagem da semana que vem. Precisamos voltar ao lugar da dependência de Deus. Preste bem atenção. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Ela não busca Deus. Ela não ora. Ela não busca a palavra. E quem não tem direção, diga assim para quem está ao seu lado: quem não tem direção, busca opinião. Quem tem direção não precisa de opinião. Quem tem direção de Deus vai lá e faz o que Deus mandou fazer. Mas quem não tem direção de Deus fica assim: estou pensando em fazer isso, o que você acha? Direção é certeza. Opinião é uma probabilidade, com toda margem para acerto ou margem de erro. Direção é segurança. Opinião é risco. Direção é certeza. Opinião é dúvida. Direção é garantia. Opinião não. Quem não tem direção busca opinião. E a igreja moderna, ela se move por opinião. Pastor, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Tiago, eu estou pensando em abrir uma empresa, o que você acha? Rapaz, eu estou passando por uma luta nessa área, o que você acha? Jeremias 33:3, clama a mim. Clame a quem, irmão? A mim. Clame a quem? A mim. E eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não sabe, pergunta para mim. Não tem direção, pergunta para mim. Está em dúvida, me busca e eu resolverei o teu problema. Quem não tem direção, busca opinião. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Uma outra frase da semana que vem. Quem tem direção, não dá opinião. Pastor, o que você acha disso?
Cara, eu não acho nada, mas a Bíblia diz isso. Faz assim, assim, assim e assim. Eu estou dando para ele opinião? Não, eu estou dando direção. Quem tem direção não dá opinião, dá direção. E quem não tem direção, irmãos, faz o quê? Fica de boca calada. Não diga nada. Se você não tem direção, não dê uma opinião que pode ajudar o seu irmão a ir por um caminho errado. Diga para ele, não sei, mas vamos orar juntos. Posso te ajudar em oração. Vou perguntar ao Senhor, vou consultar a Ele a esse respeito. Precisamos voltar para o lugar de dependência. Precisamos voltar a ser a igreja que é guiada por Cristo, não por homens. Precisamos voltar a ser a igreja que é direcionada pelo Espírito de Deus e pela unção, e não pelas nossas opiniões, estratégias, pensamentos ou expertises. Não, irmãos. Precisamos buscar direção de Deus, sair desse lugar de opinião e voltar para o lugar da direção. A igreja ela era assertiva, porque ela era conduzida pelo Espírito de Deus e não pelos homens. Deus tem vitória para você, irmãos, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte. E nós estudamos hoje aqui que tem solução de vitória para tudo isso. Agora, onde isso tudo começa? Primeiro texto que nós lemos, na nossa disposição de crer ao ponto de obedecermos até o fim. Deus não está buscando alguém que cante melhor ou que tenha uma oração mais forte. Deus está buscando aquele que vai obedecê-lo nesses dias. Deus está buscando aquele que vai sair da multidão das frases de efeito da internet e vai voltar para a palavra. Deus está buscando aqueles que vão sair do YouTube e vão voltar para a Bíblia aberta. Deus está buscando aqueles que vão sair das rodas de discussões e vão entrar no lugar secreto para buscar direção. Deus está chamando aqueles que vão sair das rodas de trocas de ideias e vai voltar para o ajuntamento coletivo, para aqueles que buscam a direção de Deus para a igreja como um todo. Ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ser um só corpo que se move em obediência, um só corpo cujo cabeça é Ele. Se nós somos o corpo e Ele é o cabeça, quem dirige a igreja? Irmãos, alguém pecou, tem um cálice vazio aqui dentro, olha só que prova. Brincadeiras à parte, tem um cálice vazio aqui, Rogério, tira aqui para mim. Depois eu vou entender esse mistério. Enfim, eu quero convidar aqui o Rogério e a Alessandra para estarem me auxiliando na Santa Ceia. Dias de Santa Ceia, irmãos, a gente faz o ofertório junto com a Santa Ceia, que a gente, dessa maneira, a gente administra melhor o tempo. Então, os obreiros da ceia estarão aqui. Eu queria que o Rogério e a Alessandra ficassem aqui à minha frente. Não, perdão, o Rogério e a Alessandra ficam naquele corredor. Eli e Cláudia ficam no corredor de lá. Preciso de 2 salvas e 2 obreiros para o ofertório. Então temos aqui para facilitar o serviço os elementos da ceia à minha esquerda e à minha direita. Você pode ofertar também à minha direita e à minha esquerda através da salva. Você pode ofertar lá em cima. Você pode até fazer agora ou depois através do seu cartão de débito. Oferta, irmãos, repartir é mandamento também, tá? Faça isso nessa noite. Está lá em cima a máquina de cartão. Você pode fazer isso através da conta da igreja que está aqui. Mas aqui fica rápido, lá em cima. Dá uma olhadinha para trás. Olha para trás todo mundo. Está vendo os envelopes de dízimo? Está vendo o adesivo bonito? Ali tem todas as maneiras que você pode ofertar nessa igreja. Tem os dados bancários e todas as instruções. Gaste um tempinho, dê uma lida naquele informativo. Você vai ficar craque sobre como ofertar nesse lugar. Amém? Nós somos os diversos membros de um único corpo, cujo cabeça é quem? É Cristo. Entenda, é de Cristo que vem a direção para todo o corpo. Se você é corpo e você é crente, você precisa se alinhar com isso, irmãos. E aí sim, nós poderemos dizer, eu sou mais que vencedor como igreja. Eu venci os desafios como crente em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, pegar os elementos da ceia, voltar para o seu lugar e aguardar para que possamos cear juntos. Amém, irmãos? Se você está nos visitando, você é crente em Jesus Cristo, seja bem-vindo à mesa do Senhor. Ali estava o Senhor.
Ele levou